Mais vinho, mais música, mais informação. Programa Sou de Uva, aqui na Rádio Mulheres em Evidência FM. Você em Evidência. Olá, eu sou Andréia Ramos, sommelier e especialista em vinhos. Hoje iniciamos o nosso programa, esse que é meu e para vocês, meus queridos ouvintes, com uma viagem à França, e a faremos de maneira enogastronômica e bem musical. Escutem só ao fundo a trilha principal do filme O Destino Fabuloso de Amélie Poulain, tão significativo sobre nós que fazemos a nossa história. Enogastronomia, uma palavra que os franceses inventaram e que o mundo gourmet, outra palavra francesa, utiliza em larga escala. Estamos no programa Sou de Uva, nessa 1 hora exclusiva para falarmos dessa bebida que vai muito além de só despejar na taça, no copo, na xícara, onde você quiser, e bebê-lo. Faço um convite para que acompanhe este programa sempre e vocês descobrirão um mundo muito mais amplo do que só beber o vinho. Vem comigo! Já repararam que em nosso dia a dia, quando se trata de comida, utilizamos várias palavras francesas? Em nenhuma esfera do nosso cotidiano o francês está tão presente quanto na gastronomia, que é também um termo de origem francesa. Assim como também temos a grande influência italiana, tema do próximo programa. Fiquem atentos. Mas voltando às delícias francesas, brioche, cassoulet, crepe, vinho Bordeaux, champignon, croissant, petit gâteau, profiterole, baguete, ostras, brie, camembert. Gente, são tantas palavras deliciosas que já tá dando fome. Origens ligada à patisserie, aqueles doces maravilhosos. A boulangerie, pães e mais pães. A fromagerie, queijos para todos os gostos e bolsos. Os termos gastronomia, banquete, gourmet, gourmand, chef, enologia, sommelier. Na minha afirmação, eu sou sommelier, uma palavra francesa no feminino, quando o masculino é sommelier e mais usado por todo mundo. Entrando no mundo do vinho, a profissão sommelier supostamente foi criada junto com o primeiro restaurante do mundo. E sabem onde foi? Na França, é claro. Ao fundo, escutem só, estamos ouvindo a música Le Festin, que é tema do filme Ratatouille. Ratatouille é uma receita à base de legumes que se popularizou muito por aqui. No filme, um ratinho lutou para ser um chefe de cozinha num restaurante renomado de Paris. Para quem assistiu, deve se lembrar de como isso foi uma total confusão. Essa música começa com uma ode ao vinho que diz assim: o sonho dos amantes é como um bom vinho, eles podem trazer alegria ou então tristeza. Para contextualizar, a música ainda continua falando da privação de não poder comer e beber quando não se pode. Traz uma referência às privações que a França passou através das guerras e como comer e beber é a cultura mais importante para esse povo que tem a história política, cultural e evolucionista ancorada na gastronomia e no vinho. O vinho é pop! Carla Bruni, famosa entre nós quando foi a primeira dama na França, lançou-se como intérprete de músicas pop românticas. Canta o amor, a gastronomia e o vinho. É uma amante incondicional dessa bebida universal aos franceses
que em 2014, através de um projeto de lei, tornou-se Patrimônio Nacional da França. O vinho, o produto da videira, e seus terroirs, olha uma palavrinha francesa aí, fazem parte do patrimônio cultural, gastronômico e rural da França. E esse foi o texto do projeto. Vamos ouvir, de preferência com a taça na mão, degustando e saboreando o seu vinho, quem sabe acompanhando de um queijo brie, de uma baguete, a música Quelqu'un m'a dit, traduzindo, alguém me disse. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Me l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Em nossa viagem, vamos para Paris, 1762. Monarquia absolutista. O guloso, ou mesmo que dizer glutão, insaciável quando o assunto era comida e bebida, rei Luís XVI detinha o poder junto com sua rainha Maria Antonieta, famosa pelas festas extravagantes com vinhos caros e alta gastronomia. Estes foram os últimos monarquistas absolutistas, terminando decapitados. Abaixo deles, as castas da nobreza e militar, que viviam em grandes castelos, grandes propriedades, e abaixo deles, os plebeus, colonos, lavradores da terra ou comerciantes nas vilas e cidades. Exceto a vida nos castelos, para quem quisesse comer fora, quais seriam as opções, será? Então, naquela época, as opções eram hospedarias, tabernas ou estalagens. E, geralmente, é um ambiente para atender os viajantes de uma cidade a outra ou os comerciantes. A partir desse ano de 1762, surge um conceito novo nas ruas de Paris. Um comerciante abre uma portinha para oferecer sopas e logo mais tarde, em 1782,
20 anos após esse comércio inovador, é inaugurado também em Paris o primeiro restaurante de luxo. Era a véspera da Revolução Francesa, onde a agitação da população era crescente, o descontentamento com os reis e nobres estava nas ruas, a população se agitava por mudanças na forma de governar e desejavam que alguns privilégios de nobres fossem também acessíveis nas outras classes. Nesse contexto, o cozinheiro do rei, um chefe da cozinha exclusiva de Versalhes, foi para as ruas e abriu esse primeiro restaurante, com salões amplos e bem decorados, cardápio de serviço à la carte, outra palavrinha francesa aí, gente, serviço bem treinado de garçons. Adivinha de onde vem mais essa palavra? Adega com vinhos muito bem escolhidos, cozinha requintada e o primeiro serviço formal de sommelier. Assim nasce todas as profissões que compõem os restaurantes como conhecemos hoje, do menu, que é o menu, ao chefe, o garçom, o estoquista, ao subchefe e ao sommelier. Sommelier, antes de tudo, é um conceito que existe desde a Roma Antiga, originalmente praticado por mulheres que eram responsáveis pelo estoque de bebidas do Império. Ao longo dos séculos, foi um papel desempenhado pelos bobos da corte que provavam os vinhos e outras bebidas antes do rei, para constatar que não estavam envenenados. Olha só, gente, olha a origem da profissão. Prática comum adotada por séculos para assassinar quem estivesse no trono rival, ou seja, vários reis na história morreram envenenados, a história conta aí vários. E assim passou a ser uma função importante ligada à gastronomia, herdando a função de controlar o estoque de bebidas e não só do vinho, a negociação, a compra do vinho diretamente com os produtores, e nesse surgimento do primeiro restaurante, resultou também no ato de servir seu cliente, que por sua vez também era o cliente do restaurante. No bloco anterior, ouvimos ao fundo Non je ne regrette rien, de Edith Piaf, mas na voz de Sophie, uma menina de 14 anos, uma interpretação tirada do concurso do The Voice Kids alemão, que, aliás, vale a pena vocês procurarem no app de vídeo de vocês. A menina canta muito, essa Sophie. Os clássicos da música francesa caracterizam-se por serem bem românticos, cheios de lirismo, como o que a gente ouviu até aqui. Enquanto a América produzia Ray Charles, Louis Armstrong na década de 50, a França produzia Edith Piaf. A música que vamos ouvir agora é dela também. Garanto que todos conhecem e muitos adoram. Hoje aqui estamos todos românticos, espero que todos de taça na mão, não é mesmo? Me acompanhando, talvez num rosé bem delicado e delícia, certo? Mas é que, mon amour, ma chérie, hoje estamos na França. Vamos ouvir La Vie en Rose, A Vida em Cor-de-Rosa. E essa música eternizada é homenageada em um nome de um vinho rosé na Provence. A música é interpretada pela Zaz, apelido de Isabelle Geoffroy, uma jovem e grande cantora moderna francesa da atualidade. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche
de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place. Des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens moi mon cœur qui bat. Et dès que je l'aperçois, alors je sens moi mon cœur qui bat. A maioria dos franceses concordariam com uma declaração feita na França no período da Renascença, que durou de 1300 a 1500 mais ou menos. Com o vinho, alguém ou qualquer um torna-se divino. Porém, houve um tempo em que o vinho foi quase completamente desconhecido no território. 2.500 anos atrás, com a chegada do Império Romano, o vinho era considerado uma bebida estrangeira. A maioria dos franceses conheciam somente a cerveja e somente as classes mais abastadas conheciam o vinho. A França, chamada de Gália, passou por várias civilizações responsáveis por dar à gastronomia e ao vinho seus maiores alicerces. Dos modos à mesa, onde os romanos comiam quase deitados, bem reclinados, até a era da dominação dos bárbaros, que seriam, assim, em termos geográficos, germânicos, ali na região da Alemanha, onde todos se sentavam ao longo das mesas, e aí vem deles, dessa civilização germânica, os nossos rituais, da simples refeição até os grandes jantares, de todos ao redor da mesa. Mas os bárbaros também tinham alguns costumes, dos quais os franceses
eram e são totalmente contra. Existe uma máxima francesa e uma curiosidade também, e também é uma instrução, na forma de se comer um queijo brie. Nunca corte somente da ponta do triângulo desse queijo. As fatias do queijo brie devem ser tiradas no sentido do comprimento, para que todos os comensais possam ter o prazer de saborear o delicioso centro do pedaço. E nunca se sirva de um copo cheio e lotado de vinho. Caso contrário, você estará portando-se como um bárbaro de antigamente. Sur le pont d'avion, on y dansait, on y dansait. Sobre a ponte de Avignon, nós dançamos, nós dançamos. Uma canção infantil do século XV. A cidade de Avignon é sem dúvida uma das localidades mais sedutoras da Provença. Lá está o Palácio Papal, construído no século XIV, meados de 1300. Tem charmosas ruelas e praças datadas deste período e são cheias de pequenas boutiques e cafés. O mercado central histórico transborda de azeitonas, ervas e temperos, ostras, uma enorme variedade de queijos, carnes e pães feitos artesanalmente por lá. Você se imagina andando por essas ruelas, passando pelas praças, com aqueles cafés super charmosos, que agora não é tão mais possível, né, em função da nossa pandemia, mas eu tenho fé que a gente vai poder voltar a fazer isso e entrar naqueles mercados cheios da culinária local e sentir aqueles aromas deliciosos. Pois é. Na área rural, se produz também alguma das variedades mais finas de uva de toda a França, que é a Syrah. O ano era 1314. Vamos voltar lá para a Idade Média, quando o Papa Clemente V, criador do Palácio Papal na cidade de Avignon, e ele era um papa francês, morreu. Era uma época de muita intriga entre o rei da França e o Vaticano, que na época se chamava Colégio de Arcebispos. Dessa forma, foi eleito um papa que nomeou-se João XXII, francês também. Como as intrigas eram muito grandes e estava perigoso ficar em Roma, em Avignon, ele estabeleceu uma residência de verão ao norte da cidade e chamou essa residência de Châteauneuf-du-Pape, rodeada de vinhedos plantados da era do Império Romano e depois cultivado pelos templários. Esses vinhedos foram esquecidos e o Papa resgatou, trazendo viticultores de toda a região ali do sul da França, e dedicou-se à melhoria na viticultura da região. E aí criou um vinho repleto de sabores da Provença, sendo um estilo complexo com uma combinação de mais de 12 variedades de uvas. Assim nasceu o Châteauneuf-du-Pape, um vinho maravilhoso, estruturado e potente, com a Syrah sendo uma das principais uvas desse blend que já foi de 12, de 13, de 23 uvas, tendo sobrevivido à Revolução Francesa e a todas as guerras desde o século XIV. Esse vinho, que uma vez agraciou as mesas de banquetes de papas, antipapas e reis, continua a agraciar nossas humildes mesas hoje, apesar que aqui no Brasil vem por um preço bem carinho e ele não chega lá a ser tão humilde aqui para nós. Tchim, tchim, pessoal! Ouça sem limites, mas atenção, beba com moderação. Sou de Uva é indicado para maiores de 18 anos. Mais um quadro musical
clássico dos clássicos franceses. Traga um cantor, compositor mestre em expressar seus sentimentos de forma que nenhum outro compositor conseguia. Como resultado disso, tocou o coração dos franceses e se tornou um fenômeno de sucesso mundial. Falo de Charles Aznavour, que compôs uma das mais belas canções nos arredores de Châteauneuf-du-Pape, onde tinha residência e que foi tema de uma das comédias românticas lindas da década de 90, um lugar chamado Notting Hill. A música teve o nome original em francês, chamado de Tous les visages de l'amour, e foi traduzida para o inglês com o nome She, na voz de Elvis Costello. Mas vamos ouvir She na voz do próprio Charles Aznavour. Preparem outra taça. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. Champs-Élysées, je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oula!
Você está ouvindo o programa Sol de Uva, aqui na Rádio Mulheres em Evidência FM. Você em Evidência. Estamos entrando no bloco 2, nessa viagem para e pela França, através dos vinhos, da gastronomia, da música, da história. Ai, gente, olha quanta riqueza, não é mesmo? E das palavras nesse mundo enogastronômico que ainda não mencionei, quais vocês estão sentindo falta? Quem pensou ou disse das uvas, acertou, pois é necessário falar aqui das uvas francesas, que estão ou são as mais plantadas no mundo. Saíram da França e conquistaram o mundo. Dentre as brancas estão as clássicas Sauvignon Blanc, que deriva seu significado de branca selvagem, e a Chardonnay, muito clássica, né? E entre as tintas, que são muito famosas e, por que não, são as mais clássicas do mundo, a Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, que é uma das uvas mais antigas do mundo dentre as tintas, a Pinot Noir, a Syrah, a Malbec, isso mesmo, ela é francesa, e a Tannat. Não sabia também? Sim, sua origem está na França. Por isso, gente, tanto na gastronomia quanto na enologia, a França foi e é o grande berço e exportador dessa cultura. Quando falo em enogastronomia, como já disse antes, palavra que tem origem francesa, a origem dela é principalmente pelo que representa. Não é só em função da junção das duas palavrinhas, enologia com gastronomia, mas sim esse significado que resulta numa palavra linda chamada harmonização. E muito além desse programa ser uma viagem à França, ele se propõe a falar da harmonização. Vinho e comida andam juntos. A harmonização não é ciência. A harmonização é, antes de tudo, a busca do equilíbrio entre vinho, o prato e nós mesmos. E esse equilíbrio tão sutil e tênue depende de um sem número de variáveis a influenciá-lo de tal forma que o que está em perfeito equilíbrio agora pode não mais estar daqui a 2 horas ou na próxima tentativa com elementos semelhantes. Existem variáveis no lado do vinho, por exemplo, as cepas, safras, o produtor, método de produção, a região produtora, temperatura, guarda, serviço. Do lado dos pratos, ingredientes, forma de cocção, temperatura, o próprio tempero, frescor e complexidade. Finalmente, não menos importante, há diversas variáveis a nos influenciar, como a companhia, o lugar, o horário do dia, a disposição, o estado psicológico e entre tantos outros. O modo de cozinhar ou preparar é tão importante quanto o ingrediente? Bem, as possibilidades de harmonização para uma carne assada ou frita são diferentes, se ela for cozida ou ensopada, por exemplo. Uma fraldinha assada na grelha pode pedir vinhos com acidez e taninos mais pungentes para equilibrar seus tons tostados e sua gordura, ao mesmo tempo que uma fraldinha cozida em um molho de vinho, por exemplo, pode combinar com um tinto um pouco mais leve. Um filé mignon grelhado e um steak tartare de mignon certamente não farão o mesmo tipo de harmonização. Vai precisar de um vinho mais leve ainda. Que tal um Pinot Noir, uma das uvas tintas mais leves do reino das tintas?
Bom, acompanhamentos e molhos podem mudar a harmonização? Aqui, pense em um prato de massa. Um espaguete à carbonara certamente não vai oferecer o mesmo tipo de harmonização que um talharim com frutos do mar, ou com molho ao sugo, ou bechamel, ou putanesca. O mesmo pensamento vale para o bacalhau, que pode oferecer diversas combinações dependendo do tipo de acompanhamentos e molhos, voltando ao primeiro tópico, tipo de cozimento. Leve em consideração o corpo do prato. Vinhos encorpados vão sobrepujar, vão erguer, vão deixar mais nítida receitas leves, assim como receitas estruturadas vão esmagar vinhos leves, ou seja, vinhos potentes irão combinar melhor com preparações que tenham o mesmo tipo de corpo, por exemplo, um Cabernet Sauvignon ou um Bordeaux, que é um blend de Cabernet Sauvignon com Merlot com um belo churrasco, né? Já vinhos leves certamente vão casar com pratos mais sutis, grelhados simples, saladas e aperitivos, por exemplo. Como um exemplo aqui, nós podemos dizer que um Chardonnay, até um Chardonnay, um vinho branco que vai em barrica, ele vai ficar super gostoso com uma comida árabe, à base de berinjelas tostadas, por exemplo. Pense também em intensidade de sabores. Um prato muito intenso precisa de um vinho à altura. Do contrário, não vai fazer frente aos sabores e sucumbirá. O que vai acontecer aqui? Se o vinho ele estiver além, ele for mais potente do que o prato, ele vai matar o sabor da comida e você vai ter a sensação literal de que não comeu nada e só bebeu o vinho. Consegue entender o poder da harmonização? Não pense só em harmonia, mas também em contraste. As combinações entre pratos e vinhos podem ser congruentes e complementares, ou seja, elas podem ser similares, porém também contrastantes. Nem sempre os opostos se repelem. Há exemplos clássicos de vinhos doces que geram harmonizações campeãs com ingredientes salgados, como por exemplo os sauternes e foie gras, ou um belo pedaço de queijo Stilton e vinho do Porto, que aqui a gente pode ter um exemplo do queijo gorgonzola com leite harvest, com vinho de sobremesa de uva branca. Esse contraponto entre doce e salgado, aliás, vale a pena ser testado não só com vinhos de sobremesa, mas com alguns espumantes demi-sec também. Leve em conta a acidez do vinho. Uma das regras de harmonização diz que os vinhos precisam ser mais ácidos que a comida. Isso se deve à sensação de limpeza na boca. Um vinho com boa acidez faz salivar e ajuda a limpar o palato entre uma garfada e outra. E não é à toa, portanto, que vinhos mais ácidos tendem a ter um leque bem amplo de possibilidades de harmonização, pois são capazes de, com sua acidez, equilibrar os sabores do prato. Quer ver um exemplo delícia? Um espumante brasileiro com friturinhas, com comidas de boteco. O espumante tende a ter muito mais acidez e ainda existe a sensação das borbulhas em boca. Ele vai limpar a boca da gordura da fritura e ainda vai causar uma harmonização muito gostosa em boca. E não vai matar a comida. O mais importante. Tente apaziguar os taninos. A regra vinho tinto não combina com peixe deve-se muito ao fator tanino. Peixes
e frutos do mar tende a adquirir um gosto metálico pela reação dos taninos com o iodo que tem nos peixes. E isso mata qualquer chance de harmonização, né? Imagina você tentar harmonizar e ficar com um gosto metálico como se tivesse comido um alumínio. Os dentes ficam dando choque de metal. A percepção do tanino é afetada pela presença de sabores amargos. Ele aumenta o sabor amargo. Ácidos aumenta a acidez em boca e doces ele reduz. Os alimentos gordurosos tendem a criar uma barreira entre os taninos e as papilas gustativas, reduzindo significativamente sua ação. Assim, as carnes animais são um paraíso para os taninos, afirma o expert em harmonização Carlos Cordeiro, um super amigo. Equipare a doçura do vinho com a da sobremesa. Aqui voltamos a falar de intensidade, não só de corpo, mas de dulçor. Uma sobremesa muito adocicada e melada, como um bolo de chocolate, por exemplo, vai pedir um vinho bem estruturado e vai sobrepor um vinho de sobremesa Late Harvest, por exemplo. Mas em compensação, esse chocolate pode ser muito bem acompanhado por um porto. Já uma torta de maçã vai ficar insossa ao lado de algo tão pesado quanto o vinho do Porto, mas ficará maravilhosa com um Late Harvest, por exemplo, aquele mesmo que ia matar o bolo de chocolate. Evite ingredientes complicados. Sim, há ingredientes que são de difícil harmonização. Preparos que levam ovo cru, por exemplo, são bastante complicados, pois a textura do ovo tende a suplantar a acidez de qualquer vinho. Aspargos, alcachofra, pimentas, picles e condimentos similares, preparações com curry, shoyu. Esses são alguns ingredientes que tendem a dificultar uma harmonização, pois apresentam uma reação ou combinação de sabores ao lado dos vinhos nem sempre agradáveis. Se puder evitá-los, melhor. Se não, evite bater de frente. Opte pela sutileza e busque refúgio na acidez. Ou seja, ingredientes complicados vão sempre casar melhor com vinhos brancos ou com espumantes. A chance de errar vai ser mínima. Na dúvida, busque vinhos ecléticos. Não sabe exatamente que tipo de vinho seria melhor para uma determinada receita? Não sabe se o ingrediente principal ou os acompanhamentos é que darão o tom dos sabores? Jogue seguro. Combine com vinhos que convencionamos chamar de gastronômicos. São vinhos com maior acidez, pois a acidez aumenta a produção de saliva, ajudando a quebrar os alimentos. Ela ainda tem a capacidade de destacar os sabores dos pratos. Além disso, ameniza o sal, combate a gordura, limpa o palato e a língua e dá a estrutura necessária ao vinho. No caso, os espumantes, olha eles aqui de novo, são sempre uma ótima pedida. Mas também pode-se optar por bons brancos ou alguns tintos não tão encorpados, de novo aqui a Pinot Noir, o Tempranillo e na semana que vem que falaremos de Itália, a Sangiovese. Acabamos de ouvir a trilha sonora do filme Meia-Noite em Paris como música de fundo sobre o tema harmonização. Dirigido por Woody Allen, ambientado numa Paris vintage entre a década de 2000 e os anos 20 do século passado, entre artistas, escritores, poetas e vinho, muito vinho e romance. Woody Allen usou como nenhum outro diretor a taça de vinho muitas vezes como protagonista de cena,
e até mesmo como protagonista da história toda em seus filmes. E para terminarmos nossa garrafa de vinho na noite de hoje, no Sextou com Vinho, hoje num mood romântico e relaxados, vamos à última música francesa, bem leve, alegre. Vamos sair dançando por aí com alegria na alma. La Mer, ao som da Avalon Jazz Music. La mer qu'on va danser le long des galpes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs tons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs s'élan roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs, et d'une chanson d'amour la mer a versé mon cœur pour la vie. Voyez, près des étangs s'élan roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs, et d'une chanson d'amour la mer a versé mon cœur pour la vie. Pour la vie. Fechando mais esse programa Sou de Uva, hoje conhecemos um pouco mais das origens do nosso mundo do vinho e da enogastronomia. Espero que vocês tenham curtido bastante, que tenham aproveitado a França, suas histórias e as dicas de harmonização. Afinal de contas, comer por comer e beber por beber é uma necessidade e um ato automático. Mas comer e beber apreciando é uma felicidade. Que sejamos felizes e façamos de nossas refeições momentos de total prazer, assim como fazem muito bem os franceses. Mas olha, ainda não acabou. Estão ouvindo essa música de fundo? Pois é. Fiquem mais, pois agora saímos do romantismo e aterrissaremos direto na animação dessa cantora, indicada ao Grammy nesse ano de 2020 e um grande talento da nossa música popular brasileira.
Fique aí porque vai começar o especial Margarete Menezes, apresentado pela Raquel Viana. Continue nos ouvindo pelo site www.mulheresemevidencia.com ou pelo aplicativo do Android de mesmo nome. E se está curtindo o programa, nos sigam lá no Instagram, @soudiuva e @mulheresemevidencia.fm. Podem interagir pedindo músicas, tirando dúvidas, dando sugestões de temas para o próximo programa. Até lá, pessoal! Obrigado a você, ouvinte. Aproveite sua noite. Saúde! Aonde eu só veja você, você veja mim só. Em outro lugar comum, outro lugar qualquer. Guaporé, Guaporé. Em qualquer lugar ao sol, outro lugar ao sul. Onde haja só seu corpo, não juntar meu corpo. Vamos fugir, give me your love, desse lugar, my baby. Vamos fugir. Pra onde quer que você vá, que você me carregue. Numa banda de maçã, outra banda de reggae. Onde haja um tobogã, onde a gente escorregue. Todo dia de manhã, flores que a gente regue. Então me diga que Irajá, Irajá. Onde eu só veja você, você veja mim só. Marajó, Marajó. Em outro lugar comum, outro lugar qualquer. Guaporé, Guaporé. Em qualquer lugar ao sol, outro lugar ao sul. Céu azul, céu azul. Onde haja só seu corpo, nos juntar meu corpo.